Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar de economia e de mercados financeiros, mas estamos bem cientes de que a crise mais grave que enfrentamos é a tragédia humanitária desencadeada pela guerra na Ucrânia. Depois de, em janeiro, vos termos apresentado as nossas perspectivas para 2022, onde a diversificação já era chave nos nossos investimentos, hoje, um mês depois da eclosão de um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, com consequências e impactos generalizados e visíveis, é fundamental pararmos e refletirmos sobre o que se passa no mundo, partilhando convosco a nossa atual visão de mercado, atendendo a este novo enquadramento e que alterações traz em termos de posicionamento. Esperamos ir de encontro aos vossos objetivos e que, apesar de toda a incerteza, consigamos de forma clara ajudar a esclarecer uma questão que já todos sentimos pessoalmente. O aumento das pressões inflacionistas provocado pela invasão da Ucrânia poderá levar os bancos centrais a cometerem um erro de política monetária? Será capaz de provocar uma recessão? Sem mais demoras, passo desde já a palavra ao meu colega Carlos Andrade, economista-chefe do Grupo Novo Banco. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Elizabeth. Boa tarde a todos. Nós, de facto, quando perspectivámos o ano de 2022, definimos como tema principal para esse ano achámos que o ano ia ser marcado sobretudo pelo o grau e a velocidade de ajustamento entre oferta e procura. Nós sabemos que na pandemia tivemos um choque negativo sobre a oferta, tivemos mais procura de determinados bens e, quando olhámos para 2022, achámos que íamos assistir a alguma recuperação da oferta e da produção e a alguma moderação da procura e, em função disso, iríamos ter também uma descida da inflação e, nesse contexto, os bancos centrais poderiam ser graduais na remoção dos estímulos monetários. Definimos este como o principal tema de 2022. Nessa altura, considerámos também uma série de riscos e o que constatamos é que os principais riscos negativos considerados no Outlook para 2022 se concretizaram muito rapidamente, o que é inédito. E, portanto, um dos principais riscos considerados era precisamente o de um conflito na Ucrânia e de um aumento das tensões entre o Ocidente e a Rússia. Em função disso, estamos a assistir também a um choque do lado do mercado de commodities, um aumento do preço do petróleo e do gás natural, que eram aqui precisamente riscos considerados e que, no fundo, contribuem para uma inflação mais elevada e mais persistente. E, portanto, perante a materialização destes riscos, obviamente somos forçados a olhar para 2022 com uma nova perspectiva e o tema que definimos como central para 2022 será então o de uma tensão que vai existir entre uma pressão de subida de preços, uma inflação associada a este aumento dos custos das matérias-primas, mas, por outro lado, uma tensão entre isso e uma pressão para uma desaceleração da atividade, com riscos de recessão, que em última análise até acabarão por ser desinflacionistas. E, portanto, é dentro deste quadro, deste tema, que redefinimos este outlook para 2022. Evidentemente que o principal impacto da guerra na Ucrânia deverá ocorrer por via do forte aumento dos preços da energia, também dos bens alimentares. É bom ter presente que a intensidade energética da atividade económica hoje em dia não é tão elevada como era, por exemplo, nos anos 70 do século XX, e quando tivemos aí uma recessão também importante associada a um choque petrolífero. Enfim, mais de 55%, temos o petróleo necessário para produzir $1 de PIB em termos mundiais, é 56% abaixo do que era em 1973, durante o primeiro choque do petróleo, mas em todo o caso sabemos muito bem que há setores de indústrias que têm um peso muito elevado de custos na energia. Obviamente, do ponto de vista do consumo, se as pessoas têm que gastar mais dinheiro em energia e alimentação, que é algo que fazem com grande regularidade no dia-a-dia, fica menos dinheiro para gastar em outros bens e serviços e, portanto, temos aí, obviamente, um impacto. O que é que estamos a assistir? Estamos a assistir a esta
aceleração na tendência de uma subida mais forte do preço do petróleo, com o Brent a rondar os $120 por barril. Estamos a ver o gás natural com uma subida superior a 500% em termos homólogos. Em grande medida, esta evolução reflete um aumento do prémio de risco, porque há receio de disrupção na oferta, que até agora não aconteceu ainda, não houve uma interrupção da oferta, mas há esse receio traduzido depois no maior prémio de risco. E temos também esses aumentos de preços nas commodities alimentares, obviamente ligados ao facto de a Rússia e a Ucrânia serem importantes exportadores destas matérias-primas. Uma outra nota importante a ter em conta e que serve de enquadramento a estas perspectivas para 2022 é que, como eu disse no início, nós tínhamos esta expectativa de alívio gradual dos constrangimentos nas cadeias globais de produção e de abastecimento. Aquilo que a guerra na Ucrânia veio fazer foi, de alguma forma, interromper essa melhoria e prolongar estas restrições e problemas nestas cadeias globais de abastecimento. Só para termos uma ideia aqui também da relevância, é verdade que a Rússia, como um todo, não tem um peso muito grande em termos de comércio global, mas tem um peso significativo, já vimos na energia, mas também ao nível de outras commodities, como referi, alimentares, mas também nos metais. E, por exemplo, a Rússia é responsável por mais de 40% da produção global de paládio, 7% no níquel, 6% no alumínio, 16% no titânio, 4% no cobre, são valores significativos. Os constrangimentos que se põem neste momento em função de sanções, em função do aumento dos custos das matérias-primas, tudo isto está a traduzir-se também em demoras nestas cadeias globais de abastecimento e num aumento dos custos para os produtores, e vemos aí do lado direito o índice de preços no produtor na zona euro a subir quase 31%, cerca de 10% nos Estados Unidos, mas sabemos, inclusivamente em Portugal, de empresas que estão a enfrentar aumentos da componente energética dos custos na ordem dos 300% ou 400%, portanto, muito significativo. As empresas, contudo, não conseguem repassar todo este aumento de preços para a frente, para os consumidores, mas conseguem repassar alguma coisa e estamos a ver esta tendência de, como referi, de uma inflação mais alta e mais duradoura, quase nos 8% nos Estados Unidos, quase nos 6% na zona euro, essencialmente ligado a esta componente de energia que no conjunto da zona euro explica mais de 60% da inflação, mas com alguns sinais de uma maior abrangência na subida dos preços. Algumas economias na zona euro são mais sensíveis a estas questões da energia, do aumento do preço da energia do que outras. Destaca-se aqui a Itália, uma inflação na energia de quase 46%, a Espanha quase 44%, Portugal com um pouco menos. Deixem-me só referir que não está aqui o número, a inflação na energia nos Estados Unidos está nos 26%. Há aqui também a sustentar os riscos e as pressões inflacionistas, uma tendência de aumentos dos salários, e de aceleração dos salários, que é mais visível nos Estados Unidos do que a zona euro, e, portanto, aqui também é importante fazer esta distinção. As empresas enfrentam, além da escassez de matérias-primas, também escassez de mão de obra, em particular mão de obra qualificada. Em Portugal isso é um problema sentido pelas empresas. Verifica-se, e isto em termos globais, nos Estados Unidos isto é muito evidente também, mas na Europa de alguma forma menos, mas também um aumento do absentismo ligado ainda às consequências da pandemia, da Covid, temos também aqui algum comportamento diferente e mais exigente do lado da oferta de trabalho, em particular trabalhadores mais novos, que estão mais relutantes a aceitar certo tipo de trabalhos e, portanto, também assim se torna mais difícil às empresas preencherem vagas de emprego que existem. E isso justifica, em grande medida, esta aceleração dos salários nos Estados Unidos, 5,8%. Na zona euro, e aqui o que temos é o valor para os salários negociados,
estamos perto de 1,6% no final de 2021, um quadro completamente diferente. Nós esperamos alguma aceleração dos salários na zona euro, mas com aumentos que poderão dar aí na ordem dos 2,5% a 3%, e, portanto, ainda relativamente contidos, mas, em todo o caso, aqui há uma tendência de subida. Sendo certo que, em alguns setores também, esta subida de salários tenderá a ser mais evidente e mais forte. Ora bem, o que este quadro de maior inflação, riscos de inflação, em que é que isto se traduz? Traduz-se, e o quadro da guerra, e obviamente, como a Elizabeth referiu, principalmente temos aqui consequências dramáticas a nível humanitário, temos também aqui consequências ao nível económico, um aumento da incerteza e, com maiores pressões inflacionistas, uma perspectiva de juros mais elevados. E isto traduz numa maior restritividade das condições financeiras em que se decorre a atividade económica. O que é que isto significa precisamente? Os juros estão mais elevados, os spreads, quer no mercado monetário, quer nos mercados de crédito, estão também mais elevados. Não estamos, e podemos ver aí no gráfico lado direito, ilustrando aqui o spread do mercado monetário, não estamos nos níveis que se verificaram nem na pandemia e muito menos na crise da Lehman, mas, em todo o caso, há aqui, em função da maior aversão ao risco, da incerteza, das próprias consequências das sanções e no que isso significa para os fluxos de comércio global, uma maior procura de liquidez, em particular em dólares, e temos visto notícias de algumas situações de stress ao nível de liquidez, por exemplo, ao nível dos traders no setor da energia, e, portanto, temos aqui algum risco a acompanhar. Felizmente, em função também do que foi uma maior exigência regulatória de supervisão no setor financeiro, nos bancos, não temos aqui sinais desse stress ao nível dos bancos, como tivemos na crise da Lehman. E esse é um ponto positivo. Em todo o caso, temos, de facto, uma atividade económica que irá ter que se desenvolver em condições de financiamento mais restritivas. E nós vemos isso naquilo que são as expectativas do mercado para a evolução dos juros. Aqui temos do lado direito, nos juros de mercado de longo prazo, e deixem-me dizer, antes de vir para aqui, estava a ver que a yield do Bund alemão nos 10 anos já tinha passado de novo os 0,5%, nos Estados Unidos perto dos 2,35%, uma tendência de subida que reflete precisamente essas expectativas inflacionistas mais elevadas e de uma atuação dos bancos centrais no sentido da subida de juros. Do lado esquerdo, vemos aquilo que são as expectativas do mercado para a evolução do Euribor a 3 meses, que também acaba por traduzir aquilo que é a expectativa para o que será a atuação do BCE. O mercado estará, e porventura, a exagerar um pouco aquilo que pode ser a atuação do BCE já este ano. Nós continuamos a ver o BCE a querer, de facto, normalizar a política monetária e, eventualmente, a começar a subir os juros este ano, num cenário que não seja muito adverso, mas, eventualmente, uma maior dimensão destas subidas apenas em 2023 e não tanto em 2022. Em todo o caso, convém fazer aqui uma distinção entre Estados Unidos e zona euro e reparem que a expectativa depois, a partir de 2023, é de alguma estabilização ou aumentos mesmo muito graduais dos juros na zona euro. E, portanto, sim, nós esperamos, temos aqui uma expectativa de que os bancos centrais querem retirar estímulos em função de um critério que é fundamental, que está ilustrado neste gráfico, e que é algum risco de que as expectativas de inflação fiquem, entre aspas, desancoradas, ou seja, mais descontroladas. E isso para os bancos centrais é um sinal vermelho, é um sinal, peço desculpa, de alerta que força uma atuação. Os bancos centrais querem evitar um descontrole das expectativas de inflação para evitar aquilo que possa ser uma espiral inflacionista em que preços e salários se alimentam mutuamente. E então, enquanto estas expectativas de inflação não voltarem a moderar e estar controladas, devemos esperar aqui esta atuação dos bancos centrais no sentido de retirarem estímulos
No caso da Reserva Federal Americana nos Estados Unidos, irá fazê-lo de uma forma mais agressiva. O Fed apontou para além da subida de juros que teve já este mês, para mais 6 subidas de 25 pontos base, mas há aqui um risco, claro, que até já foi sinalizado pelo Fed, de acelerar estas subidas de juros. No caso da zona euro, o Banco Central Europeu acelerou a redução de compra de dívida, é verdade, mas a leitura que nós fazemos é de um Fed que definiu uma política mais flexível e dependente da informação económica que for sendo conhecida. E este é um ponto importante porque não vemos o BCE a ter a retirada agressiva de estímulos que a Fed está a ter nos Estados Unidos. E acreditamos, mesmo que com uma redução das compras de dívida, que o BCE manterá aqui alguma flexibilidade, e isso foi sinalizado também, mesmo parando as compras líquidas de dívida, o BCE vai reinvestir os montantes que forem atingindo a maturidade. E o que isso significa é que continuará a comprar dívida e sinalizou uma postura muito flexível nessa política de reinvestimentos. O que é que isto significa na prática? Que se houver, por exemplo, um stress na periferia, o BCE poderá enviesar as compras de ativos no âmbito dessa política de reinvestimentos a favor da dívida periférica, procurando evitar aquilo que foi o stress precisamente verificado durante a crise dos anos da Troika. Uma mensagem aqui que penso que é clara e que se deve passar é que, em qualquer caso, acho que devemos esperar aqui a saída deste ambiente em que temos vivido juros zero ou negativos para juros mais normais. Um risco que temos, obviamente, é de a Fed ir mais longe e, como a Elizabeth também referia, poder cometer aqui algum erro de tornar a política mais restritiva numa altura em que as condições da atividade económica já são de si mais restritivas e poder criar aqui um problema mais à frente. Nós não vemos os Estados Unidos, ou vemos um risco muito, muito baixo de recessão nos Estados Unidos este ano, mas essa política mais restritiva poderia traduzir-se num risco maior de recessão no próximo ano. O que é que nós esperamos então em função deste quadro para a evolução da economia mundial? Obviamente que é difícil, perante toda esta incerteza e aquilo que são as consequências muito difíceis de prever de uma guerra que pode ter evoluções muito, muito diferentes. Temos que considerar diferentes cenários, um menos adverso, um mais adverso. Num cenário menos adverso, só teremos uma guerra mais contida no tempo ou com impactos mais contidos, onde os preços do petróleo e do gás de energia não sobem muito mais além destes níveis e cria-se uma expectativa de alguma normalização ou de alguma redução dos preços no próximo ano, e isto aconteceria se as sanções à Rússia se mantiverem focadas nos setores não energéticos. Neste caso, se tivéssemos também aqui algum alívio gradual dos problemas nas cadeias de abastecimento, podíamos ter também o que é neste momento a expectativa, por exemplo, do Fed e do BCE, um recuo da inflação no próximo ano, em 2024, e nesse caso os bancos centrais poderiam atuar nesta retirada de estímulos de uma maneira mais gradual. E este é um ponto importante. E nesse sentido, assistiríamos a uma desaceleração da atividade, mas não a uma queda da atividade ou a uma recessão. Na zona euro, com crescimento próximo dos 3,5%, o que se traduzia para Portugal um crescimento à volta dos 4,5%, 4,5%. E reparem que isto não impede variações trimestrais do PIB próximas de zero. O que acontece na zona euro e, em particular, em Portugal, é que em 2022 vai beneficiar de um efeito de base que é favorável, ou de um efeito carry-over que é favorável de 2021, porque o início de 2021 foi particularmente negativo em Portugal, uma queda de mais de 3%, e portanto, mesmo que a economia não crescesse nada nos 4 trimestres deste ano, em Portugal teríamos um crescimento anual acima dos 3%. Se num cenário mais adverso tivermos uma guerra mais longa ou com impactos mais prolongados, uma escalada de tensões e um alargamento das sanções, como já aconteceu no caso dos Estados Unidos, mas do lado europeu também, alargamento das sanções aos setores energéticos e, portanto, criando aqui potenciais disrupções no abastecimento de energia,
Então, teríamos aqui um prolongamento também dos problemas nas cadeias globais de abastecimento, uma inflação mais persistente e um quadro, obviamente, de maior aversão ao risco, com as tais condições financeiras mais restritivas, o alargamento dos spreads, em particular afetando aqui a periferia, por exemplo, por via de Itália, e nesse caso poderíamos ter um quadro de crescimento mais baixo, em torno dos 2, 2,5% na zona euro e 2,5%, 3% em Portugal, e volto a dizer, neste caso, isto seria consistente com variações trimestrais negativas do PIB, alguns durante o ano. Estes cenários não os vemos como estanques e, portanto, podemos ter elementos de um cenário no outro cenário, mas vemos para já este quadro e vamos atuando em função, e vamos ter que ir revendo, obviamente, em contínuo, aquilo que for acontecendo e ajustando em função dos desenvolvimentos. E terminava só com tentar ter aqui uma perspectiva de efeitos mais a médio e longo prazo que serão importantes também. Como eu disse há pouco, parece claro que vamos sair de um quadro de juros zero negativos para um quadro de juros mais elevados, mais normalizados. Também em função do que será uma expectativa de preços mais altos, de uma forma mais permanente, das matérias-primas, alimentando aqui também uma inflação mais elevada. E em relação às matérias-primas, isto tem a ver não só ainda com consequências da Covid, mas também com estas disrupções causadas pela guerra e referi, peço desculpa, e um outro elemento que é um aumento da procura de metais associado a um maior esforço de transição energética, que afeta metais como o lítio, níquel, cobalto, que são usados nas baterias para os veículos elétricos, no cobre, para os postos de carregamento, para os painéis solares, etc. E, portanto, um maior esforço na transição energética, que é acentuado até por esta guerra, também irá pressionar os preços das commodities. Este foco na transição energética é muito evidente na União Europeia, em função deste objetivo, agora visto como urgente, de reduzir a dependência energética da Rússia, e temos um programa que a União Europeia apresentou precisamente de acelerar esta transição energética, um aumento da despesa pública, que era associado a um maior esforço de despesas de defesa, mas também de apoio a este processo de transição energética e de mitigação dos efeitos adversos desta subida dos preços da energia e da alimentação, como já começámos a ver também em Portugal com algumas medidas, e todo este esforço orçamental poderá também forçar aqui algum avanço em termos de integração orçamental na zona euro, embora aqui com muitas dúvidas, mas em aberto esta possibilidade de novas emissões comuns, neste caso para financiar este esforço adicional ao nível da despesa pública. E depois aqui um foco importante, também não é para já, mas eventualmente vemos aqui uma alteração no papel global do dólar no sistema financeiro internacional e nos fluxos de comércio internacional, porque para algumas economias, se existe um risco de ver as suas reservas em dólares congeladas, então se calhar é melhor diversificar a favor de outras divisas, e é interessante ver como a China aparentemente estará a solicitar à Arábia Saudita que aceite renminbis como pagamentos das importações de petróleo deste país. Portanto, algo a seguir com interesse. E, obviamente, aqui alguns impactos na globalização, porque era algo que já vinha da pandemia, mas quer a pandemia, quer a guerra na Ucrânia estão a gerar incentivos para as economias reduzirem a sua vulnerabilidade a disrupções da oferta do exterior e, portanto, criarem uma menor dependência dessa oferta. Portanto, esta é a nossa ideia e agora iria passar a palavra ao João Paulo, que irá falar mais na perspectiva dos mercados e também o que este enquadramento macro significa em termos da evolução dos mercados e do posicionamento. Obrigado. Boa tarde a todos e obrigado, Carlos, por esta apresentação. E vamos então ver como é que estas novas perspectivas económicas se repercutiram ao nível da forma como concebemos as estratégias de investimento
que posteriormente vamos apresentar de forma concreta aos nossos clientes através do serviço de consultoria financeira do novo banco. Estas estratégias de investimento compõem-se por 5 grandes classes de ativos: o mercado monetário, obrigações governamentais, obrigações de empresas, ações e aquilo que designamos como investimentos alternativos. E dentro destas grandes classes, que são as obrigações governamentais, as obrigações de empresas e as ações, temos ainda subclasses dentro desta grande classe, e são exatamente 2 dessas subclasses que nos vamos focar hoje nesta apresentação, e que são exatamente essas 2 grandes classes onde, a nosso ver, estes impactos desta nova situação política e, consumindo também económica, se vai repercutir e merecem aqui, a nosso ver, obviamente, uma alteração então, destas estratégias de investimento. Começando por uma dessas classes, que é a de ações europeias, e, portanto, dentro, como eu disse, da classe de ativos ações, distinguimos aqui 3 grandes subclasses: são as ações europeias, as ações norte-americanas e as ações de mercados emergentes. E o nosso foco, do nosso foco desta apresentação, vão ser exatamente as ações europeias. Isto porquê? Porque acreditamos que estes impactos negativos que o Carlos referiu, do conflito armado na Ucrânia, se vão repercutir em maior grau na economia europeia e, como conseguinte, nas ações ou no mercado acionista europeu, e também muito em comparação com, no caso, enfim, das nossas estratégias de investimento, a outra classe que é comparável às ações europeias, que são as ações norte-americanas, uma vez que ambas fazem parte daquilo que se designa como os mercados desenvolvidos, por contraposição com os mercados emergentes. E, como o Carlos referiu, o conflito na Ucrânia veio, digamos, ainda atirar achas para a lenha, para a fogueira, perdão, para a fogueira, que é a inflação e o crescimento das expectativas inflacionistas, e com uma repercussão imediata e direta, e creio que todos nós somos testemunhas disso, nos preços, por exemplo, dos combustíveis, a gasolina e o gasóleo, e também o preço de alguns bens alimentares no supermercado. E um aumento da inflação, também como o Carlos já referiu, e é fácil de perceber, tem impactos negativos na capacidade das empresas de gerar resultados positivos, de gerar lucros. Isto porquê? Porque há empresas, por um lado, que não têm capacidade competitiva para fazer repercutir nos seus preços o aumento da inflação e, portanto, têm que viver com margens de lucro mais apertadas. Em alguns casos, eventualmente, se este aumento da inflação se mantiver, for persistente, até podem vir a ser negativas. E, por outro lado, temos aquelas empresas com maior poder, com maior posição competitiva mais sólida, que lhes permite repercutir inteiramente no preço o aumento da inflação, mas, obviamente, esse aumento de preço vai gerar, como vemos, menor poder de compra, portanto, menor procura, e, portanto, é uma situação com um impacto claramente negativo na atividade da empresa, na sua capacidade de gerar resultados, e esse impacto, por ordem de 3 grandes ordens de razões que vamos apresentar, vai-se fazer sentir mais nas empresas europeias do que nas empresas norte-americanas. Isto também tem muito a ver, não só, como é óbvio, com a proximidade geográfica da Europa com o conflito, que é em solo europeu, como é óbvio, também a dependência muito maior da Europa do fornecimento de matérias-primas por parte da Rússia, neste caso de matérias-primas energéticas por parte da Rússia, do que os Estados Unidos, e, portanto, temos que este aumento de preço das matérias-primas vai-se fazer sentir tanto da energia, tanto como os metais industriais e tanto como nos cereais, tanto no preço dos bens alimentares, vai-se fazer sentir mais
na economia europeia também, para além da sua proximidade geográfica e maior dependência da Rússia e da Ucrânia de certo tipo de importações, também tem uma estrutura setorial da sua economia que tem, onde este tipo de empresas, claramente de caráter industrial, aquela indústria transformadora tradicional, como por exemplo a indústria automóvel, tem aqui um peso relativo superior na economia americana, que tem, perdão, na economia europeia, que tem na economia norte-americana. Também o impacto das sanções à Rússia vai ter impactos no comércio mundial e nas cadeias logísticas de abastecimento e, mais uma vez, lá está este peso setorial que tem determinado tipo de atividade na Europa em comparação com os Estados Unidos, como está, mais uma vez, exemplo típico da indústria automóvel e também ou seja, vai ser mais um fator que vai se fazer sentir de maneira mais forte junto às empresas europeias do que nas empresas norte-americanas. E também, como é óbvio, a economia europeia é uma economia muito mais aberta que os Estados Unidos, quer dizer, depende muito mais das exportações e das importações do que a economia norte-americana. Ou seja, exportações e importações têm uma percentagem bastante maior, claramente superior na economia europeia do que na economia norte-americana. E, finalmente, também as condições financeiras mais restritivas, portanto, o aumento da inflação traz consigo aumento das taxas de juros e traz consigo o tal alargamento de diferenciais de crédito, ou seja, o custo para as empresas financiarem e, mais uma vez, também estas empresas mais de caráter industrial têm necessidades de investimento também em termos financeiros mais pesados do que, por exemplo, as indústrias do setor tecnológico, onde realmente e que tem um peso claramente superior na economia norte-americana, face à economia europeia, onde aí o grande investimento é no know-how, enfim, será em pessoas, será na qualificação, enquanto que uma Volkswagen, para além de ter engenheiros altamente qualificados, mas também tem que investir montantes muito avultados em máquinas para produzir os seus carros. E, portanto, aqui mais uma terceira grande canal de impacto negativo que se vai fazer sentir de maneira mais forte na economia europeia do que na economia norte-americana. E também, obviamente, os investidores já reagiram também a esta realidade, como se pode ver no gráfico de cima, onde se compara um desempenho relativo de um índice de ações, neste caso da zona euro, face a um índice de ações norte-americanas, e vemos claramente um comportamento bastante pior das ações europeias do que das ações norte-americanas. Para concluir, enfim, esta análise mais aprofundada às ações europeias, enfim, e temos aqui a demonstrar o gráfico do canto inferior direito, que um conflito prolongado, para já, o conflito já leva um mês, e para já não se vê nem avanços nem recuos de lado nenhum, nem qualquer progresso em termos de negociações. Portanto, um conflito que se vá arrastando ainda por mais uns meses e que continue, será expectável que o faça, se continuar a prolongar-se, a ter este impacto no preço das matérias-primas e, como tal, na inflação, terá um impacto que é significativo, e neste caso o impacto de uma alta do preço do petróleo terá um custo económico não negligenciável na Europa. Avançando para outra classe de ativos a qual dedicamos especial atenção, também por causa dos efeitos negativos deste conflito, e que são as obrigações governamentais dos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia provocou, naturalmente,
elevado grau de incerteza junto dos investidores em relação à evolução da economia global, à evolução das empresas, enfim, à evolução até de política orçamental dos governos, política monetária dos bancos centrais e tal refletiu-se também, obviamente, nas taxas de juros implícitas, correntemente designadas como as yields, não é? Das obrigações governamentais a nível global e também dos Estados Unidos, como não podia deixar de ser. E esta que é o que se vê, por exemplo, no gráfico de cima, esta uma variação muito, muito grande em termos na taxa de juros, digamos, de referência, não só para os Estados Unidos, até como referência global, que é a taxa de juro, ou a yield, taxa de juro implícita há 10 anos da obrigação governamental dos Estados Unidos. E este aumento do grau de incerteza trouxe não só volatilidade aqui às yields, neste caso norte-americanas, como trouxe também uma diminuição do grau de inclinação da curva de rendimentos nos Estados Unidos. Por que é isto importante? A curva de rendimentos não é mais do que a representação gráfica, a representação num gráfico, em que no eixo do X temos os prazos de vencimento das diferentes obrigações, no eixo dos Y temos o nível da yield para esses mesmos prazos. E unindo os pontos, não é, desse gráfico com uma linha, e chama-se curva porque normalmente não é uma... Depois essa linha que faz a união entre os pontos é uma curva, portanto tem assim uma inclinação. Essa curva normalmente é sempre inclinada, é o que faz sentido até em termos financeiros, ou seja, quanto maior é o prazo de um empréstimo que fazemos, seja quem for, maior é o risco de haver incumprimento, portanto maior é a taxa de juros, lá está a yield que quem vai emprestar dinheiro exige a quem está a pedir dinheiro emprestado. E o que é que acontece quando não estamos, lá está, num ambiente normal? Há graves incertezas, graves preocupações ao normal funcionamento da economia, das empresas, dos mercados e até das famílias. Enfim, esta curva começa, ou a inclinação da curva começa a esbater-se e pode até, em casos extremos, quando a incerteza, a volatilidade é demasiada, ficar invertida. E o que se vê no gráfico inferior, do canto inferior direito, é que realmente estamos muito próximos. E por acaso, até ontem, numa apresentação, num evento de uma gestora de ativos internacional, um dos apresentadores, que é gestor de um fundo de obrigações global, referiu que havia já ontem, por exemplo, hoje em dia temos muita volatilidade, pode ser hoje não se verificar, mas ontem, por exemplo, havia partes da curva de rendimento dos Estados Unidos que estavam invertidas. Por exemplo, em que a yield há 2 anos era superior à yield há 5 anos. Ou seja, isto é um sinal de alerta porque indica que os investidores, isto é uma reação dos investidores, que com as suas compras e vendas levam as yields a movimentarem-se para cima ou para baixo, e, portanto, é um sinal de que os investidores estão com receio que esteja no horizonte um cenário de recessão. Ou seja, isto é eminentemente um sinal negativo para, neste caso concreto, as obrigações governamentais dos Estados Unidos. Mas este achatamento, assim, desta curva de rendimento teve outra razão. Claro que a razão principal é este receio dos investidores, ou os investidores já perspectivarem, por exemplo, para o ano que vem, daqui a 6 meses, um cenário de recessão e, portanto, já posicionarem-se para tal. Mas também teve outra razão de ser, que foi uma fuga global para um ativo de refúgio. Ou seja, também é importante
em termos de incerteza, volatilidade, como vivemos agora, é natural os investidores, a nível global, mostrarem preferência por determinados tipos de ativos que constituem como porto de abrigo. Um desses portos de abrigo tradicionais são as obrigações governamentais dos Estados Unidos. Porquê? Várias razões. Primeiro, a dimensão e a liquidez deste mercado, que não tem qualquer comparação com qualquer outro mercado, mesmo o europeu visto como um todo, incluindo o Reino Unido, a Suíça e, obviamente, a União Europeia, não tem a dimensão, nem a profundidade, nem a liquidez que tem este mercado. E, por exemplo, no mercado de obrigações, ou que não são transacionadas em bolsa, esta questão da liquidez é extremamente pertinente, como vimos em março de 2020. E, portanto, em termos de incerteza e volatilidade, é também mais um fator de preferência para os investidores. Depois, porque estas obrigações, como é óbvio, são cotadas em dólares. E o dólar também é ainda e sempre a moeda de referência mundial. Em termos, e goza como estatuto de refúgio, como outras moedas bastante estáveis, como o franco suíço e o iene japonês, mas lá está, mais uma vez, este mercado do dólar também tem uma dimensão, uma profundidade que lhe permite servir como um porto de abrigo global. Finalmente, esta taxa de juro a 10 anos das obrigações ou da obrigação governamental dos Estados Unidos é, digamos assim, a taxa de referência global. Até aquela taxa que os investidores a nível global têm em mente quando depois transacionam todos os outros tipos de obrigações. E lá está, este facto é claramente o constituído ser um dos ativos por excelência e tradicionais e por excelência de refúgio para os investidores globais em termos de incerteza como o que vivemos, é claramente um ponto positivo para as obrigações dos Estados Unidos, portanto, a contrapor esta volatilidade que vivemos atualmente. Avançando então para as conclusões e como é que então todas estas considerações repercutiram em termos concretos nas estratégias de investimento que concebemos no novo banco e, portanto, que vão depois repercutir-se diretamente nas carteiras de investimento que vamos que propomos aos nossos clientes como opções de investimento, através do nosso serviço de consultoria financeira e começando por um olhar, digamos, global para os mercados financeiros, uma questão fundamental, uma das questões mais prementes que os investidores têm neste momento em mente e uma questão que foi referida pelo Carlos, a qual estão bastante atentos, é até que ponto este aumento das pressões inflacionistas provocadas pela invasão da Ucrânia poderá levar os bancos centrais a cometerem aquilo que nós designamos um erro de política monetária. Portanto, os bancos centrais são os garantes da estabilidade monetária dos respectivos países onde atuam e portanto, esta inflação são as chamas que consomem esta estabilidade monetária, que deitam abaixo este edifício da estabilidade monetária e, portanto, os bancos centrais aqui neste caso, são os bombeiros que estão encarregues de combater, de apagar este fogo da inflação, de controlar e apagar este fogo da inflação. E aqui, por erro de política monetária, e perdoe-me a expressão, será, digamos, com ao que levasse os bancos centrais nesta sua tarefa de apagar este fogo, exagerassem e acabassem por provocar, apagar o fogo, evidentemente, mas também acabavam por provocar uma inundação que traria também danos colaterais e eventualmente evitáveis. Claro, é fácil depois ajuizarmos isto daqui a um ano ou dois, mas obviamente, mas existe este erro e, aliás, também como se viu, este aumento, esta volatilidade, isso tudo que é para cima, um aumento exponencial
das yields, da taxa da dívida pública, não só norte-americana, como vimos, como o caso referiu, da alemã e outras, reflete exatamente essa incerteza, esse receio também dos investidores que os bancos centrais venham aqui a exagerar na forma como combatem este fogo da inflação, estas pressões inflacionistas, e, portanto, a tal inundação seria provocar um cenário, inclusivamente, de recessão. Portanto, iria ainda mais grave que um cenário que estará também, eventualmente, já em cima da mesa. Já se falava nisso no final do ano passado, que é o chamado de estagflação, que foi o que vivemos, e o Carlos corrigir-me se estou incorreto, mas vivemos na década de 70 do século passado, após os choques petrolíferos, e, portanto, é um cenário que alia fraco crescimento económico com altos níveis de inflação. Portanto, e normalmente altos níveis de inflação estão associados a crescimento económico demasiado forte, demasiado entre aspas, mas um crescimento, um sobreaquecimento da economia que, é verdade, o crescimento nunca será demais, mas às vezes atinge determinadas proporções que começa a exagerar e, portanto, lá está, é possível, gera desequilíbrios como pressões inflacionistas, e, portanto, lá está a necessidade dos bancos centrais carregarem no travão. Portanto, esta é a grande, digamos, há várias questões, mas esta, digamos, é aquela questão fundamental que preocupa os investidores em todo o mundo. Será que os bancos centrais vão ser demasiado agressivos a combater a inflação e vão provocar uma recessão? E tendo em mente, digamos, esta grande preocupação, passamos agora, então, a ver, ou descrever a nossa visão por cada grande classe de ativo, e começando com as ações, para a qual temos um posicionamento neutral, não só como um todo, como por cada subclasse de ativo, e aqui a alteração. Portanto, até esta decisão estávamos otimistas, portanto, as nossas carteiras tinham uma sobreponderação, ou seja, tinham uma parcela em ações europeias que era maior do que a parcela que as ações europeias têm nos mercados acionistas globais. Portanto, estávamos, obviamente, otimistas em relação às ações europeias. Já não estamos. Isto porquê? Porque consideramos demasiado arriscado, lá está, no ambiente em que vivemos, esta sobreexposição, e lá está, porquê? Porque as empresas europeias, como já vimos, são as que estão mais expostas às perturbações causadas pela guerra na Ucrânia, e vemos, portanto, foi na última reunião do Banco Central Europeu, vimos um Banco Central Europeu com um discurso claramente mais restritivo, portanto, lá está também um indício que estará eventualmente disposto a colocar o combate à inflação acima de tudo, pondo eventualmente, se for necessário, em causa o crescimento económico na Europa. Para os Estados Unidos e para os mercados emergentes, mantemos a visão neutral, portanto, nem otimista nem pessimista, que já tínhamos. Isto porquê? Porque temos aqui uma combinação de fatores que se equilibram e que se anulam uns aos outros. Portanto, fatores mais positivos e que se mantém é que este ambiente geral, apesar desta crise, e tendo em conta, como o Carlos referiu, apesar de tudo, o peso, exceto nas matérias-primas, o peso da Rússia e da Ucrânia na economia global e mesmo nos fluxos de comércio internacional, sobretudo de bens manufaturados, e nos serviços, é um peso muito reduzido. Apesar disso, ou seja, e por causa disso, o cenário base ainda que temos, e tem a generalidade dos investidores, é que vamos ainda ter crescimento económico global este ano. Portanto, eventuais sinais de recessão ou de estagflação seriam mais para o ano que vem, e, portanto, teremos estes cenários ainda de crescimento económico e de inflação em alta, são cenários
propícios ou favoráveis ao mercado acionista. Mas não estamos otimistas em relação nem às ações europeias, como estava, nem às ações norte-americanas, nem mercados emergentes, nem vemos razão para alterar este posicionamento em relação a estas duas últimas, porque lá está, temos estes fatores de risco que nos levam a preferir um posicionamento cauteloso, ou mais neutral, portanto, mais perto do porto de abrigo. Portanto, não nos aventuramos em grandes, agora pelo mar adentro. Achamos que o ambiente macroeconómico, estas perturbações são demasiado arriscadas para tal, não justificam uma visão mais otimista para estas classes de ações, ou para as ações como um todo, e ainda temos, em relação aos mercados emergentes, apesar de ser aqueles que têm valorizações mais atrativas, são aqueles que estão relativamente mais baratos, e estão baratos em termos históricos, mas temos aqui esta situação ainda de grande incerteza na China, que é o peso pesado, é o elefante dentro da loja de porcelana no que diz respeito aos mercados emergentes, que é o facto de a China até hoje ainda manter insistentemente a política de Covid zero, ou tolerância zero ao Covid, e portanto é uma política que, através do confinamento total de regiões, por exemplo, a região de Shenzhen, que está na fronteira com Hong Kong, que só essa cidade tem 15 milhões de habitantes, portanto, imaginem as perturbações que isso não causa, lá está, mais uma vez, em todas as cadeias logísticas globais, em toda a produção industrial global e mesmo à economia e tudo na economia dos mercados emergentes, tanto aqueles como o Brasil, que são grandes exportadores de matérias-primas, tal como aquelas economias do Sudeste Asiático, que são grandes fornecedores de componentes industriais para a China, todas estas perturbações que causam nessas economias. Avançando para as obrigações, e aqui começando pelas obrigações governamentais, aqui também, como em princípio já adivinharam, pelo enfoque que demos na parte anterior desta apresentação, alterámos também o nosso posicionamento, neste caso de negativo ou mais pessimista para as obrigações governamentais dos Estados Unidos, para um posicionamento neutral. E isto tem muito a ver com, primeiro, o papel que estas obrigações, que este ativo tem como ativo de refúgio, mas também, como o Carlos referiu, pelo facto das atuais yields da dívida pública norte-americana, a nosso ver, também já refletirem uma atuação extremamente agressiva por parte da Reserva Federal. Portanto, nosso ver, agora já não vão evoluir muito mais além ou entre um intervalo de variação, já estarão a tocar perto do máximo do intervalo de variação que deverão ter, é o que nós perspectivamos para este ano, portanto, não será também por essa via da subida das yields, que tem como contrapartida a queda do preço dessas mesmas obrigações, vemos aí umas perspectivas ou um peso morto sobre esta classe e, portanto, levando estas duas considerações, optamos por rever o nosso posicionamento de negativo para neutral. Em relação à Europa, também mantemos o posicionamento neutral, isto apesar também de, na Europa, também estamos perante a iminência de voltarmos enfim, no que diz respeito às yields de mercado, e não à taxa de referência que é controlada pelo Banco Central Europeu, neste caso, as yields de mercado variam ao sabor dos fluxos de investimento, portanto, das expectativas dos investidores, aí vemos já subidas, mas mantemos o posicionamento neutral, apesar de estarmos num ambiente de subida de yields, que é um ambiente negativo para qualquer obrigação, mantemos, porque também há aqui esta consideração também é válida para os Estados Unidos, porque a nossa visão é que a guerra na Ucrânia e os efeitos que tem poderá levar tanto o Banco Central Europeu, neste caso concreto, como a Reserva Federal, a não subirem as taxas de juros tanto como fariam se não houvesse este conflito.
Está aqui, estão um pouco agora, os bancos centrais estão um pouco aqui, quase que entre a espada e a parede, tem inflação claramente alta demais para os seus objetivos e claramente já se viu, já se abandonou esta teoria que é apenas temporário e, portanto, mas por outro lado tem estes efeitos negativos sobre a atividade económica, sobre a inflação e depois sobre a atividade económica da guerra da Ucrânia e, portanto, estão aqui, têm menos margem de manobra para subir as taxas de juros se não houvesse esta guerra. Para terminar, e passando rapidamente pelas obrigações de empresas, aqui mantemos o nosso posicionamento neutral. Aqui apenas uma palavra, as obrigações de empresas, apesar de serem títulos de dívida, comportam-se mais como ações do que como obrigações governamentais, são considerados ativos de risco e, portanto, aqui também sofreram quedas nos seus preços, porque, claro que se aumentam as yields da dívida governamental, aumentam ainda mais, normalmente, as yields das obrigações de empresas, portanto, como tal, é uma classe, tal como as ações de mercados emergentes, tem preços atrativos. No entanto, sabemos que esta subida de yields também teve muito a ver com questões de liquidez e de receios e de incerteza e não tanto com a saúde financeira das empresas que emitiram essas obrigações. Por outro lado, isto sendo ativos de risco e, sobretudo, aqui as obrigações de mercados emergentes são ativos altamente sensíveis a toda esta situação, às convulsões políticas, às guerras e às incertezas macroeconómicas e também às mudanças de sentimento dos investidores que, a ironia do destino, em grande parte vêm dos mercados envolvidos e que é o primeiro sinal de alerta ou de incerteza ou de perigo, retiram logo o seu dinheiro das ações ou das obrigações de mercados emergentes. E, portanto, bem vistas as coisas, apesar da valorização atrativa, apesar da boa saúde financeira ainda das empresas que emitiram essas obrigações, mantemos o nosso posicionamento neutral. Finalmente, os investimentos alternativos, que é uma classe muito heterogénea, que inclui todas as matérias-primas, já de si uma classe bastante heterogénea, como investimentos ligados ao setor imobiliário, ao setor de infraestruturas e também, no nosso caso concreto, em termos das carteiras que propomos aos clientes, engloba aqueles fundos de investimento que têm uma gestão chamada de retorno absoluto, ou seja, são aqueles fundos de baixa volatilidade que têm como objetivo gerar rendibilidade positiva, seja qual for o ambiente de mercado. Portanto, idealmente, são fundos ideais para estes ambientes de alta volatilidade e de alta incerteza. E, portanto, mantemos, lá está, este ambiente favorável a este tipo de ativos, seja as matérias-primas, seja o imobiliário, seja este tipo de gestão de retorno absoluto. Este ambiente favorável foi reforçado, e enfim, é quase que imoral dizê-lo, mas foi reforçado perante a tragédia que é esta guerra, mas foram reforçados por estes efeitos negativos desta guerra e, portanto, mantemos esta nossa visão positiva. E com isto terminamos a nossa apresentação e que passo a palavra a Elizabeth. Obrigada, João. Obrigada, Carlos, pela forma clara como expuseram a nossa visão de mercado neste contexto. Tivemos bastantes questões. Algumas delas já foram sendo respondidas ao longo da vossa apresentação, mas queria, ainda assim, ainda temos aqui uns minutinhos, para colocar, temos aqui uma questão do Steve Dyson, em que acabámos por responder a um dos elefantes na sala, mas não respondemos ao outro, e que tem que ver com as alterações climáticas e as suas consequências diretas e indiretas. E gostava de ouvir um bocadinho a tua opinião sobre isto, Carlos, que face ao atual enquadramento de mercado,
o que é que podemos aqui dizer ao nosso espectador? Infelizmente é uma das vítimas também da situação atual. Nós há uns meses estávamos incrivelmente focados nessa questão e na necessidade de acelerar investimentos na transição energética e com uma perspectiva muito clara da urgência desse objetivo pelas consequências de não o fazer. Inclusive também fizemos aqui algumas referências a isso no nosso trabalho. Como eu disse na apresentação, eu acho que um dos impactos que vem da conjuntura atual é que deve-se acelerar esse objetivo de transição energética. E, portanto, nesse sentido, agora, motivado por outra coisa que não era o objetivo inicial, acho que possivelmente podemos avançar por aí mais depressa. Agora, obviamente, em termos de impactos, são conhecidos, não é? A ciência é clara nesse respeito. Nós tínhamos uma trajetória de aquecimento global que, se atingida ou ultrapassada sem se fazer nada, teríamos consequências significativas ao nível da atividade económica concretamente, ao nível de migrações com consequências sociais, ao nível da atividade seguradora e financeira também. E, portanto, claros impactos negativos em termos de crescimento. Portanto, não é apenas um objetivo enfim, de desprendimento, de fazer o bem aos outros, é uma questão de sobrevivência. Portanto, acho que não vamos poder escapar a isso. Queria só dizer que ficou um bocadinho desfocado com esta questão da guerra, mas, na verdade, uma das coisas que sai daqui é essa aceleração dos investimentos na transição energética e, portanto, acho que vamos retomar essa urgência, não tarda nada. Obrigada. Uma pergunta também que temos relativamente ao euro-dólar, é um clássico, não é? Qual a nossa expectativa para o euro-dólar e os impactos no comércio internacional? Neste quadro que nós descrevemos aqui, com um Fed mais agressivo que o BCE, com um ambiente de aversão ao risco que, como João Paulo dizia, beneficia aqueles ativos tidos normalmente como mais seguros e o dólar, os ativos em dólares são um deles, a perspectiva era obviamente de benefício do dólar e da apreciação do dólar no curto prazo. Não estou tão certo, para já estamos a ver que essa apreciação não se deu ou não se está a dar, se calhar como se esperava, e não estou tão certo que a médio prazo essa argumentação continua a ser válida, porque se de facto o Fed for mais agressivo na retirada de estímulos, o foco começará a passar para as consequências de uma política mais restritiva no crescimento e na atividade económica. Existem já algumas visões, expectativas de cortes dos juros no final do próximo ano nos Estados Unidos, sendo que, pela nossa perspectiva, no final do ano o BCE também começa a subir juros e, portanto, também historicamente, lá está, períodos de maior restritividade na política monetária americana não foram favoráveis para o dólar. E, portanto, faz sentido aqui alguma argumentação a favor do dólar no curto prazo, a médio prazo, não estou tão certo disso. Obrigada. Só uma nota, também um ponto que eu referi, mais a médio prazo, se caminharmos de facto para um quadro em que o dólar perde algum peso, e isso tem a ver com a pergunta feita também, perde algum peso em termos de fluxos de comércio internacional, também podemos ter aqui consequências, eventualmente, de um dólar mais fraco e juros obrigatoriamente mais altos no Estado. Inevitavelmente, também uma pergunta sobre a economia portuguesa e quais as nossas perspectivas para a economia portuguesa neste enquadramento e em particular também para o mercado imobiliário. Foi uma das questões colocadas, não é? A economia portuguesa, obviamente, que não deixa de sofrer um impacto de condições financeiras mais restritivas que
foram descritas no nosso cenário. Deste aumento dos preços da energia, é evidente, e vemos muitas empresas já com queixas fortes de escassez de matérias-primas e, sobretudo, de aumentos muito fortes dos custos energéticos, e, portanto, não deixaremos de sofrer esse impacto direto e indireto. No cenário mais benigno, ou menos adverso que apresentámos um crescimento em torno dos 4,5% para a economia portuguesa, que é uma revisão em baixa dos 5,6% que tínhamos anteriormente. Enquanto estávamos aqui nesta apresentação, o Banco de Portugal divulgou as suas novas previsões de crescimento e aponta para um crescimento de 4,9%. Não está assim tão longe da nossa previsão, até porque se baseia em parte também nas previsões do Banco Central Europeu para a economia da zona euro, que não tem informação, não apanham a informação toda já do início da guerra. Portanto, o que nós estamos a ver é uma revisão em baixa das perspectivas de crescimento. Uma nota importante em termos do setor do turismo: nós estamos mais afastados do centro do conflito e há a ideia que isso nos pode beneficiar relativamente em termos de procura turística. No entanto, é bom ter presente que o turismo é uma atividade bastante cíclica e, como eu referi também, as pessoas têm que gastar mais dinheiro em energia e alimentação, gastam menos dinheiro nas outras coisas. E, além disso, há um ambiente de maior incerteza e cautela e, portanto, eu acredito também que, infelizmente, o setor do turismo não ficará imune. Em relação ao imobiliário, apesar de tudo, e em função também daquilo que o João Paulo referiu sobre as classes ativas alternativos, e Portugal continua a ser visto como um bom destino, quer para turismo residencial, quer em termos de perspectivas de imobiliário, acredito que pode haver um impacto se os juros, de facto, as condições financeiras ficarem mais restritivas, mas em todo o caso, em termos relativos, acredito que pode ser um impacto com alguns fatores de mitigação. Muito obrigada. Ainda tínhamos aqui bastantes questões, uma delas, e que tem que ver com a guerra também. Consideras que o apoio chinês será suficiente? Como é que a Rússia consegue financiar esta guerra, ou as sanções terão de ir mais longe para termos um fim à vista o mais depressa possível e seguirmos o nosso caminho de forma mais tranquila? É uma questão importante. Também, como referimos, as sanções têm incidido sobretudo, quer no setor financeiro e parcialmente, e nos setores não energéticos. E, portanto, é um dado interessante que, embora tenha recuado agora recentemente, mas desde o início da guerra até agora, o fornecimento de gás russo à Europa aumentou a um preço mais elevado e, portanto, continua a haver aqui um efeito positivo nessa via, que não nas outras, mas pelo menos nessa via, em termos de financiamento da economia russa associada ao fornecimento energético. E eu diria que as sanções, se pode dizer que têm envergado a economia russa, mas não a quebraram. E enquanto estivermos nessa situação, será complicado. Obviamente, depois, os efeitos e a penalização da economia russa não deixam de ser sentidos. E eu acho que esta força económica é muito, muito relevante, como se viu historicamente noutras ocasiões, inclusivamente na União Soviética, é uma força muito importante de alterações que não se conseguem atingir de outra maneira. Claro que referiste bem, há aí uma incógnita grande que pode haver aqui uma via de salvação com uma maior interligação com a China e que há sinais de que isso está a acontecer. Portanto, para já não estamos no ponto de quebra, não estamos ainda. Infelizmente. Queria agradecer a todos, agradecer-vos a vocês, agradecer a todos os que estiveram connosco ao longo desta hora e 10 minutos. Atrasámos aqui um bocadinho no horário que tínhamos previsto, mas espero que tenha sido útil para todos e encontraremos-nos em breve. E boa semana e bons investimentos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde.